Seja bem-vindo ao Mais Bíblia Cast, o podcast em áudio e vídeo do Mais Bíblia, disponível no YouTube, no Spotify e no Deezer. Eu me chamo Euriano, estou aqui ao lado do meu amigo Joelcio. Seja bem-vindo, Joelcio, mais uma vez. Olá, Euri. Mais uma vez aí, mais um podcast aí, Mais Bíblia, né? Graças a Deus esse novo ambiente, bombando. E obrigado, né? Seja bem-vindo também você que está aí do outro lado nos acompanhando. Seja bem-vindo aí ao nosso momento podcast Mais Bíblia. Nós estamos falando sobre teologia. Semana passada nós estivemos aqui com o professor e doutor Hamilton falando sobre a história da igreja e como se construiu esse pensamento teológico. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial que aqui nesse podcast eu posso dizer que ele é novato. Aqui eu posso dizer que eu e o Joelcio chegamos antes dele. Somos mais antigos. Seja bem-vindo, pastor Armando. Muito bom, prazer enorme. Eu continuo me chamando Armando, né? E nesse cenário eu não existo antes de vocês. Tudo bem, não tem problema. Tudo bem, na igreja o senhor chegou em 1983, né? Aqui o senhor está chegando agora. Mas a coisa linda é que a gente tem muito que aprender na velhice, né? Então é mais uma oportunidade de realmente poder construir com vocês, né, o conhecimento e principalmente a intimidade com Deus. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fico aqui à mercê de vocês, né, para ver o que é que a gente vai dar para o nosso pessoal que assiste com muito carinho. Legal. Gelson, fala aí pra gente o que é que nós iremos conversar hoje, né? Qual o bate-papo de hoje? Euri, esse mês a gente já sabe que é teologia ao alcance de todos, né? Então, assim, a gente vem conversando muito sobre essa questão de teologia, né? A gente percebe isso nos cultos, percebe isso no Mais Bíblia. Falamos um pouquinho sobre o que era teologia, passamos pelo momento histórico da teologia ali com o nosso amigo Hamilton, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa questão da teologia, mas um pouco mais voltado para a prática, né? Aquela questão do cotidiano. E aí, se você me permite, eu gostaria de iniciar com uma pergunta, né? Pastor, pode ir em frente. Obrigado, né, pela sua presença aqui. E a primeira pergunta que nós queríamos fazer é: de onde vem a teologia? Interessante, né? O termo já era usado muito antes de Cristo. Tanto Platão quanto Aristóteles, eles articulavam a ideia da teologia muito ligada aos deuses gregos, inclusive aos deuses do Olimpo, né, vamos dizer assim. Aristóteles chamava os teólogos, os criadores dos deuses, de teólogos. Então, é bem interessante que o conceito, então, vem bem antes de Cristo. Agora, durante a era da igreja, a palavra teologia ela nem aparece, vamos dizer assim, no Novo Testamento, na construção das Escrituras, mas aparece a palavra doutrina, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? E depois, nos séculos IV, séculos V, por aí, é que a palavra teologia ela surge como uma matéria que estuda a pessoa de Deus, né? A sua natureza. Na época dos pais da igreja ali, né? Exatamente. Depois dos pais da igreja, a época de Agostinho, por ali. Então, você tem essa articulação da palavra teologia como uma matéria. Uma ciência. Como uma ciência, exatamente. Algo incorporado aí aos estudos normais. Agostinho, ele fala muito em teologia como uma espécie de raciocínio ou discussão sobre a divindade. Ainda não tinha aquele teor escolástico, acadêmico, que vem depois com Tomás de Aquino, chega um pouco mais tarde com o iluminismo também. Ou seja, parece que a ideia de estudar Deus, ela sai um pouco da vida, do cotidiano e começa a migrar para o centro acadêmico, né? É um lugar separado, como se fosse um laboratório, né? E eu acho que é isso que complica um pouco, não só o entendimento da teologia, como o alcance da teologia. Quem pode fazer teologia? Seria a teologia só para os simples, né? Mas é interessante, e no século XVIII, XIX, onde a teologia realmente começa, no iluminismo, a estar mais, vamos dizer assim, mais presa às universidades, e as universidades criadas não só na Alemanha, na Europa, aliás, mas nos Estados Unidos, foram universidades criadas também com esse intuito de trabalhar a teologia como se fosse a
coroa das matérias. Até né? porque muitas delas importante. têm ligação com o protestantismo, né? Muitas dessas universidades foram criadas a partir de Sim. protestantes, né? Sim, agora que é interessante também, quando você pensa na questão do protestantismo, né? Nós estamos falando agora de Dante, por exemplo, antes disso, né? Ele alia a teologia bíblica, a teologia formal, a teologia poética. Interessante, ele tira do livro, ele tira daquelas formulações muito mais teóricas, e ele leva a teologia para a poesia. Né? E aí você tem aliás, os poetas já faziam isso lá atrás com Homero e etc. Né? Podemos dizer, então, que a poesia aproximou a teologia, possibilitando o alcance de todos. Pronto, isso. Eu acho que foi uma forma também. Interessante esse movimento. Né? A gente fala de Dante Alighieri, a Divina Comédia e até algumas heresias, vamos dizer assim, né? A questão que nós temos a questão do purgatório, né? Que foi levantado até pela igreja naquela época. Alguns teólogos até começaram a trabalhar essa teologia estranha, né? Que vem tomando como base os livros do período interbíblico, né? Por exemplo, de Macabeus, Tobias. Então, eles pegam textos dali relacionado à oração pelos mortos, né? A questão das esmolas como sendo apropriadas para tirar o indivíduo de um certo lugar para a eternidade, e Dante parece que dá a deixa, porque ele trabalha essa questão de céu, inferno e purgatório. E olha como é interessante a formulação da teologia, como ela é construída, né? Aí você tem um indivíduo, por exemplo, como o próprio Martinho Lutero. E o que ele faz? Ele combate um monge, eu acho que ele é dominicano, que ele defendia a questão das indulgências. Né? Então, Martinho Lutero, ele começa a ter contato com a palavra de Deus, principalmente com o livro de Romanos, e ali ele começa a formatar ou formular uma teologia própria, que é a chamada teologia reformada. Suas 95 teses, né, ele chama para o debate, porque ele quer debater essa questão de que se de verdade a salvação era pela fé ou era através das boas obras ou das indulgências. Né? Então é muito lindo ver como a história foi trabalhando a teologia. Ela foge do cotidiano, vai para o centro acadêmico, daqui a pouco ela volta em forma de poesia, né? Depois ela se sedimenta de novo no academicismo, se torna uma espécie de dogma da igreja, e aí Lutero traz de volta. Né? E as 95 teses são pregadas ali. Esse movimento a gente está vendo aí, porque estava ali na sinagoga, vai para casa, né, com os apóstolos, aí volta para a sinagoga de novo e fica nessa de... Isso, exatamente. E aí culmina com as universidades americanas, por exemplo, né, Harvard, Yale, Georgetown, a Universidade de Boston, foram universidades criadas tendo a teologia como a matéria primácia, a matéria maior, era a princesa de todas as matérias. A própria filosofia sempre esteve subordinada à teologia, muito interessante. Agora, outra coisa importante, como essas grandes universidades foram também fundadas por protestantes, né, por evangélicos, vamos dizer, ou protestantes, naquele momento você tinha uma teologia que era muito voltada para a praxis, para a vida prática do obreiro. Era uma espécie de preparação para que o indivíduo tivesse na teologia uma formulação básica, uma base para ele poder fazer ministério. Né? Porque a grande ideia, olha, você tem a Bíblia na mão. Naquela altura, né, vamos dizer assim, eles já tinham o Novo Testamento e o Velho Testamento. Então, o que eles precisavam? Eles precisavam exatamente das doutrinas básicas formuladas de uma forma simples, né, de uma forma acadêmica, vamos dizer assim, em termos de tópicos, para que eles não pudessem se desviar e permitir as heresias, né, que obviamente sempre aparecem ao redor da igreja ou do mundo evangélico, por assim dizer. Pastor, o senhor falou muito aí da questão do termo, né, teologia, mas como o senhor mesmo disse, nós encontramos a palavra doutrina lá na Bíblia, né? A gente não encontra a palavra teologia, mas encontramos doutrina. E a gente costuma sempre ouvir assim, que a igreja A tem a doutrina da igreja A, a doutrina da igreja B, enfim. Mas o que é que difere a teologia da doutrina?
É interessante, né? A teologia, na verdade, é como se você... Eu queria ilustrar para tornar um pouco mais simples, né? Mas é quando você, por exemplo, tem uma carta que você escreve e depois você extrai daquela carta alguns tópicos importantes. Por exemplo, vamos simplificar. Ou então você diz assim, você falou, mas resume isso em 3 pontos, né? Então, a teologia, ela faz isso. Ela pega todo o ensino bíblico e ela, então, transforma em tópicos. Por isso que ela é chamada de teologia sistemática, né? Ela sistematiza aquilo que a gente crê na prática, no dia a dia, na vida. Então, vamos entender de novo. Aqui nós estamos, na verdade, passando uma régua, não só histórica, mas uma régua na definição acadêmica, né? Ou seja, você tem a teologia sistemática, que é essa formulação, ela começa simples, mas ela vai se sofisticando, vamos dizer assim, né? Porque é um exercício acadêmico, o que você pode fazer é ir sofisticando aquilo do ponto de vista acadêmico. Mas a questão da doutrina já é outra coisa, é um termo grego chamado didascalia, né? Que tem a ver com o ensino passado de geração em geração. Então, é a informação passada de geração em geração. E aí são as pessoas contando a história de Deus. Na verdade, eles não estavam ali estudando Deus. A ideia não é de um estudo acadêmico, e você vai tentar entender Deus. Não, é história, é storytelling, né? É você contando qual foi a sua experiência com o Deus da revelação, que naquele momento de vida mostrou para você não só o que você deveria fazer ou experimentar, mas ele revela um pouco de si mesmo ali, em palavras e em atos, né? Então, a doutrina, por exemplo, é a chamada didascalia. Mateus capítulo 15, verso 9, Jesus diz, em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Obviamente, ele estava falando dos fariseus, saduceus, dos mestres, que ao invés de repassarem o ensino bíblico tal qual ele era, no Velho Testamento, por exemplo, na Torá, nos profetas, nos escritos, eles estavam repassando a interpretação deles sobre o que o texto estava dizendo. Certo? Então, eles trouxeram para si a prerrogativa de interpretar o texto, e a interpretação do texto passou a ser uma espécie de doutrinamento e de ensino que eles estavam passando de rabino para rabino, de mestre para mestre, de mestre para aluno e assim por diante. Então, Jesus chega e diz, olha, esse ensino de vocês aí tem a ver com a interpretação de vocês, com a conveniência de vocês no que tange ao ensino bíblico. Aí o Senhor Jesus começa a falar do seu próprio ensino. Ele nem usa muito essa palavra para dizer, eu estou ensinando doutrina, mas, surpreendentemente, o apóstolo Paulo traz essa palavra exatamente para o ponto que ela precisa estar, né? Ou seja, é uma doutrina que vem da interpretação do Velho Testamento a partir da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui não é um exercício acadêmico, presta atenção, é um exercício de revelação, de andar com Deus, com o Espírito de Deus. E aí ele começa a falar a Timóteo, dizendo, por exemplo, você precisa se esmerar na boa doutrina. Então ele diz, persiste em ler, exortar e ensinar. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, né? Ele diz, persiste em ler as Sagradas Escrituras, que ele conhecia desde a sua meninice, através de Eunice Lloyd, né? Então persiste continue lendo, continue exortando e continue doutrinando, né? E aí a ideia de ensinando como a pessoa de Jesus Cristo se encaixa muito bem em tudo que dele foi dito no Velho Testamento, né? Tanto a lei, quanto os profetas, quanto os escritos. Então, essa era a doutrina. Por isso, Jesus chega a falar para os próprios fariseus que a tradição deles estava invalidando, né? a palavra dele, a doutrina, né? É interessante isso que o pastor... Inclusive, Paulo também, ele acaba confrontando a igreja de Colosso lá, justamente porque elas tinham aquela história de, eu creio em Cristo,
mas foi levantando outras Sim. histórias para meio que formando ali uma doutrina que epa, não é bem por aí, né? Isso. Então vamos colocar isso no eixo, não muito diferente do que acontece ainda hoje em dia, né? Quando eu olho para a história aqui da IBC, eu lembro, o pastor já falou isso várias vezes, de quando ele chegou aqui, algumas coisas que não poderia fazer dentro da igreja, e que muitas vezes isso pode se confundir com, não, mas isso é doutrina, não, mas isso é um costume, não é doutrina. Isso, muito bom, muito bom. Você está falando de uma coisa muito linda. Eu estava hoje de manhã trabalhando no novo livro aí, né, que já está escrito, eu estou só revisando, né, e falando da igreja fora do templo, que era exatamente aquele tema do redesenhando a igreja. Mas olha que interessante aqui, ainda falando um pouco mais sobre doutrina. Já no Novo Testamento, você tinha a revelação que vinha baseada no que estava escrito no Velho Testamento, baseada na convivência dos apóstolos com a pessoa de Jesus, porque muita coisa do que Jesus falou ainda não estava escrita, né? A gente tem ideia de que assim que Jesus chegou, veio logo uma enciclopédia com 4 evangelhos. Não foi bem assim, né? Jesus caminhava à luz do Velho Testamento e ele ensinava à luz do Velho Testamento, e tudo que ele dizia era uma nova doutrina, né? Quer dizer, ele está falando de um novo mandamento, ele realmente dava uma nova doutrina, e isso, exatamente em João capítulos 14, e principalmente 16 também, ele fala que o Espírito Santo os faria lembrar de tudo que ele havia ensinado. Então, agora, no Novo Testamento, os apóstolos e os evangelistas começaram a formatar a doutrina, agora virando escritura. É muito interessante. Então, tem 2 aspectos importantes aqui. A doutrina, do ponto de vista escriturístico, ou seja, ela está lá, está escrita, para a gente ver até hoje. Quer um exemplo? 1 Timóteo, está lembrado de 1 Timóteo 3,16, né? A gente lembra muito de João 3,16, dá para memorizar. 1 Timóteo 3,16. É um texto que a gente canta, e é uma declaração doutrinária. A gente poderia dizer que é uma teologia, vamos dizer assim, é um parágrafo teológico, puramente teológico. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Cara, isso é a teologia toda, né? Vamos dizer assim, né? A teologia toda está pronta aí. Então, ao longo da história, fez-se apenas desenvolver em miúdos, conectando outros textos bíblicos e transformando isso, que pega desde a encarnação de Jesus até a sua ascensão recebida em glória. Um pequeno texto que era, inclusive, cantado, né? Então você tem textos revelados pelos apóstolos, pelo Espírito Santo aos apóstolos, que é um texto que eu diria um texto que está lá como escritura, certo? Inspirada por Deus e útil para a didascalia, para o ensino, para doutrinamento. É Bíblia na veia, né? Mas tem uma outra coisa importante também, que eu acho que vale a pena a gente compreender. 1 Coríntios 14, 26. O que fazer, pois, irmãos, quando vocês se reúnem, quando vocês se congregam, quando vocês estão no GR, né? Naquela época, né? Hoje você pode fazer isso com cautela, mas naquela época era assim. O Novo Testamento ainda não estava pronto, os apóstolos estavam falando inspirados pelo Espírito Santo, contudo, nas reuniões, o Espírito, ele se revelava através das pessoas. Então ele diz ali, cada um de vós tem salmo, né? Porque salmodiavam, e outro doutrina, outro tem uma revelação, outro tem língua, outro tem interpretação, fazendo tudo para a edificação do corpo de Cristo. Olha que ambiente maravilhoso, né? Aliás, um ambiente maravilhoso e perigoso também, né? Como é que você ia saber se o que estava sendo dito vinha de Deus ou não? O Espírito Santo dava discernimento para o grupo revelar se aquilo que estava sendo ensinado era de verdade
de acordo com as escrituras do Velho Testamento. Então, nós temos doutrina consolidada, uma teologia prática, um ensino prático, não estava nas universidades, não estava na escola de Tirano, não estava na escola rabínica de Gamaliel, mas estava na reunião dos crentes à beira de um rio, debaixo de um cajueiro ou de uma figueira, não interessa. E ali tinha, então, a teologia escrita, revelada, que eles liam, mas também o Espírito Santo dava a eles doutrina e teologia na medida que eles se reuniam para revelar quem era Jesus. Legal, pastor. Eu vou fazer aqui uma pergunta que é uma curiosidade minha, né? A questão da doutrina, você estava falando aí, e às vezes a gente percebe, você estava falando, me veio à mente, Eury, a questão, às vezes, o extremo que a doutrina pode levar os homens, né? Aí vem aquela questão do profano e do sagrado, né? Esses extremos. Como posso evitar, por exemplo, essa questão dessa doutrina que é muito mais religiosidade do que uma doutrina cristocêntrica? Como é que eu consigo evitar isso para que a gente possa ter uma igreja equilibrada hoje? Eu acho que o Ariano tocou nesse assunto pouco antes aqui, eu acho que vale a pena destacar e depois complementar com esse ângulo que você está levantando, né? Tem gente que confunde usos e costumes com doutrina, né? Doutrina, para nós, hoje, é o que está escrito na Bíblia. E a leitura da Bíblia não pode ser uma aplicação direta, em nenhuma circunstância. Nós não podemos fazer uma aplicação direta à palavra de Deus, porque não é honesto para com o documento, não há honestidade bibliográfica com o documento, certo? Quando você lê o Velho Testamento, o que está sendo dito ali, as leis cerimoniais, civis, né, religiosas, elas são leis para o povo de Israel. Então, eu preciso interpretar as Escrituras, até onde for possível, literalmente. Eu preciso considerar historicamente, geograficamente, socialmente, a Escritura para aquele povo, naquele contexto. E aí tem uma aplicação para a minha vida, certo? Porque senão eu transformo práticas e usos do Velho Testamento em doutrina. Por exemplo, guardar o sábado. Está lá, o judeu era para guardar o sábado, certo? Era imperativo. E Euriano também mencionou a questão de Colossenses, para a gente fazer referência. Os Gálatas deram muito trabalho ao apóstolo Paulo, porque havia os chamados judaizantes, onde Paulo dizia que a salvação era pela fé. Os judaizantes vinham com o ensino veterotestamentário, ou seja, do Velho Testamento, que não era um ensino errado, não, era sábado para ser guardado, mas para os judeus, e não necessariamente para os gregos, gentios, e nós que estávamos, né, que estavam então agora entregando a vida a Jesus e só precisavam saber da salvação pela fé em Cristo Jesus e ter como base a doutrina sendo revelada no Novo Testamento. E também, quando a gente lê o Novo Testamento, nós precisamos ter cuidado com isso, porque senão a gente não só comete o erro da má interpretação e cria uma doutrina falsa, como existe, por exemplo, nós falamos, acho que foi na semana passada aqui, não aqui, ou no nosso culto, sobre o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo vem, em Atos capítulo 2, você tem pessoas que receberam naquele momento uma manifestação especial do Espírito Santo para constituir o corpo, porque o Espírito Santo já estava neles, né? Aqueles que creram, principalmente os apóstolos, né? Jesus chegou a soprar neles o Espírito Santo antes. Então, todos aqueles que criam em Jesus antes do dia de Pentecostes tinham o Espírito Santo. Mas naquele dia houve uma manifestação visível, clara de Deus. Agora, essa manifestação ela é transformada numa doutrina falsa. Ou seja, que todo mundo que crê em Jesus Cristo vai ter uma experiência de falar em línguas. É uma inferência não correta que não faz jus ao texto. Aí é uma falsa doutrina, está entendendo? Porque o fenômeno maior daquele texto foi as pessoas ouvindo falar nas suas próprias línguas maternas, né, das grandezas de Deus. Então, o grande fenômeno não era falar em línguas estranhas, mas era ouvir as línguas estranhas traduzidas na sua própria língua materna. Então, era uma tradução simultânea
valendo, né? Para dar crédito a um bando de homens ali que eram muitos Talvez analfabetos, iletrados, iletrados, né? Aquilo ali dava um crédito enorme para eles, né? Exatamente. Então ali estava sendo construído o que a gente pode dizer é um verdadeiro encontro de Deus com os homens naquele lugar. Sim. E você disse muito bem, os sinais eram a autenticação daqueles que estavam sendo portadores de uma nova mensagem. Por isso o grego quer sabedoria, o judeu quer um sinal. Então, em Jerusalém era preciso haver um sinal claro. Então, se você não interpreta bem esse texto à luz do que a história nos ensina e nos mostra, e não precisa estudar a história, basta ler o texto, né? Ele está falando. Havia, naqueles dias, muitos judeus que vieram de várias nações. Tinha gente da África, tinha gente da Europa, tinha gente de todo canto lá, para aquele dia especial, e cada um ouviu na sua própria língua materna. E aí, nós estamos falando aqui de uma questão de línguas, que não é o único fenômeno, o único dom que aparece quando alguém entrega a vida a Jesus, porque no momento que eu creio, né, está lá em Atos 11:17, no momento que creio, sou batizado com o Espírito Santo. E o sinal visível disso não é necessariamente falar em línguas, né? Mas você é tomado por algo que pode levar a falar de Jesus, a se alegrar, a chorar, a fazer tantas outras coisas. Então, não só nesse aspecto doutrinário, é o perigo de uma doutrina falsa, como também na questão dos costumes, quando a gente, por exemplo, agrega a igreja a um prédio. É uma leitura errada do próprio texto do Novo Testamento, quando a igreja partiu o pão de casa em casa e estava no templo. Então o cara acha que o templo é o templo que eu tenho que construir, é o prédio. É o local de encontro. Exato. Aí ele transformou exatamente um costume judaico, que era estar no templo judaico, onde havia sacrifícios. Eu gosto de ilustrar assim, é como se você dissesse que a igreja se reunia de casa em casa e no pátio da igreja em Canindé. Pronto. Não tem a ver com... o templo é aquele, você não está querendo... Até porque eles nem poderiam estar lá dentro do templo. Sim. E como judeus, eles até tinham o direito de entrar, mas só o sacerdote entrava. Poderia entrar. Eu digo assim, ele poderia. Agora, ministrar, que nem eles estavam fazendo, eles não poderiam. Era no pátio do templo. No pátio do templo. Então, é uma outra interpretação. Olha, gente, isso, para vocês terem uma ideia, essa falsa doutrina, que se transforma quase numa falsa teologia, ela, num certo sentido... ela direcionou a igreja durante séculos. E Martinho Lutero, Calvino e Zwinglio, eles não reformaram essa eclesiologia. E nós herdamos do romanismo uma visão doutrinária, uma visão teológica, eclesiástica, totalmente errada. Hoje a gente tem que brigar para desmanchar isso, para a gente tentar viver uma nova doutrina aplicada de verdade a nossa realidade, né? E uma teologia libertária, né? Que nos liberte do templo e das amarras do templo. Aí, Euri, a gente está aqui batendo esse papo da questão do encontro da igreja em Atos e tudo mais. E aí agora, pastor, uma pergunta. Essa teologia, né? É ela quem forma a igreja ou vice-versa? Como é que é esse negócio aí? Interessante, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Por aí. É difícil saber, sabe? É difícil saber, porque eu penso assim, quando você tem uma formulação bíblica correta e a partir daí você começa um movimento, então a tendência é dizer a teologia ou a doutrina formou o movimento. Vamos recapitular, né? A gente está falando aqui do monge agustiniano, né? Martinho Lutero. Foi professor de teologia germânica, né? Mais ou menos em 1480, 1500 e pouco. Tá? E o que aconteceu? Ele se revoltou, vocês se lembram que eu mencionei aqui, né? Ele se revoltou contra um monge que estava pregando, o nome dele é Johann Tetzel. Ele estava pregando a questão das indulgências. Então, ele vinha com uma teologia formatada a partir de Dante, por ali, né? A teologia poética, que
que foi adequada para a Igreja Romana, a Cúria adotou aquilo, está tudo muito bom, então dali a gente tem as indulgências, tem dinheiro entrando, nós temos os laudêmios, né, as propriedades, que até hoje tem gente que paga laudêmio aí no centro de Fortaleza, né, para a Igreja Romana. Então aquilo ali era uma forma do indivíduo sair do purgatório e ir para o céu. Olha que interessante, né? Então, criou-se uma teologia a partir de algo que foi conveniente para a vida da igreja. Aí vem um camarada como Martinho Lutero. E ele diz, está errado, porque eu estou lendo a Bíblia e percebendo que essa teologia, ou essa doutrina, ela não está de acordo com as Escrituras. Então, eu acredito que Deus, então, manda esses reformadores ao longo da história para iniciar um movimento diferenciado, que aí sim, aí ele tem uma nova visão de teologia que baliza a formação das igrejas reformadas. Até século XVII, XVIII, que você começa a ter outros fenômenos, né, mais pentecostais, fugindo um pouco mais da coisa reformada, mais estrita, né, mais fechada. E aí, na virada do século, você tem o movimento pentecostal também, né, que vem, são fenômenos espirituais acontecendo, como a Azusa lá na Califórnia e tal, são fenômenos que vão acontecendo e a partir dali formata-se uma nova teologia. O pentecostalismo ele nasce praticamente daí. Quer ver outra teologia interessante? A chamada teologia da libertação, né, que nasce com Gustavo Gutierrez, né, Frei Beto foi... Leonardo Boff também, exatamente. Eu li esses livros deles todos e é interessante. Ela nasce no Peru e é uma ideia, é uma leitura que se fez das Escrituras, compreendendo que o Evangelho daria preferência aos pobres. Certo? Então, essa era a ideia. Mas em cima de quê essa teologia é construída? Em cima de um contexto social, em cima de um contexto de uma América Latina subserviente, né? Terceiro-mundista em todos os sentidos, né? Atrasados em todas as áreas. Hoje a gente olha e as coisas estão mais ou menos equalizadas. Se nós tivéssemos falar em libertação, teríamos que começar a partir da África, talvez não a partir da América Latina, porque nós temos países como Chile, por exemplo, que chegou a ter uma economia pujante, né? O próprio Brasil hoje se vê como um celeiro e uma possibilidade de ser o centro da ecologia, do ar, né? Da sustentabilidade alimentar, pulmonar do mundo e etc. E aí vai, né? Mas olha que interessante, a partir dessa visão, dessa luta, né, da América Latina, nasce a teologia da libertação, né? Qual foi o erro da teologia da libertação? Aliás, ela morre em 1990, mais ou menos. Mas por que ela morreu? Ela morreu porque tinha ela passou a se misturar um pouco com o marxismo, né? O marxismo trouxe o marxismo para dentro para fazer essa leitura mais política, e ela se perdeu com seus líderes. Pronto, morreu, acabou, né? Acabou. Agora que o povo está tendo mais acesso à informação, acesso ao trabalho e tal, morreu a teologia. Mas, de novo, veja que interessante que o momento histórico da igreja e de um determinado povo cria, então, uma teologia. E nós, né? Qual é a nossa experiência pessoal e particular? Eu queria falar um pouquinho até da nossa história, né? Da minha história. Eu nasci em Cristo Jesus, em 1971, numa igreja extremamente bíblica, no sentido de fundamentos da fé, fundamentos esses que eu nunca deixei, fundamentos doutrinários, conservadores, tá certo? Mas de uma prática evangélica, de uma prática eclesiástica, meu Deus, que eu não entendi aquilo, porque tinha muito americanismo na história, tinha muito de organização governamental, parecia assim, o Congresso Nacional, né? Os cargos, as eleições, né? Tinha todo um processo. Acho que a democracia americana ela entrou com força, né, no Evangelho e nas igrejas, e, num certo sentido, criou uma estrutura que eu chamo mais ou menos de é como se fosse um sarcófago, né? A múmia está lá dentro e o sarcófago lá de fora não deixa ver a múmia. Mas aí eu uso uma outra coisa interessante.
Porque como eu me converti nessa época e comecei a estudar a palavra de Deus e olhar para a igreja, como ela se comportava, o evangelho para mim era vinho novo, mas a igreja era o odre velho que prestes a se arrebentar. Então, sem saber... E aí eu quero dizer para vocês o seguinte... Isso a gente está falando ali início da década de 70, mais 70, ou menos, né? Exatamente. Lá no Tucuruvi. Lá no Tucuruvi, a década de 70. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, prestem atenção no movimento de Deus no mundo a partir do início da década de 80. Os homens de Deus que foram levantados. Sim. Você pode olhar esses coroas aí, né? John Piper, MacArthur, todos eles apareceram no mesmo tempo, parecia tudo na mesma hora, combinado. Ricardo Gondim, né, quem eu celebro aqui com a Bethesda. Então, movimentos que surgiram, Caio Fábio, tudo no início da década de 80. Então, olha que coisa. Aí chega esse pastor novinho pensando o seguinte, gente, a igreja não pode estar contida nesse prédio. Esse prédio não é o templo. Então, está entendendo? Começa a nascer uma teologia aí. E foi a partir daí que nós, realmente, como igreja, nos libertamos de um sarcófago, né? de uma caverna. Mas eu quero usar uma ilustração de Lázaro. É, para mim, a ilustração que eu tenho usado aí com a pastorada, né? Ou seja, não estou dizendo que a igreja é um sarcófago, que a igreja é um museu, ou que o prédio da igreja é isso ou aquilo. Eu estou dizendo o seguinte, quando da ressurreição de Lázaro, 4 dias depois que ele estava lá no túmulo, quando Jesus disse, vem para fora, ele veio. A igreja é o Lázaro ressurreto. A igreja é manifestação do poder de Jesus, só Ele pode criá-la, só Ele pode edificá-la. Mas aí vem a próxima pergunta. Por que ele não saiu correndo? Por que ele não decolou? Por que ele não foi embora? Por que ele não saiu falando e pregando? Ele estava preso. Ele tinha ataduras. E talvez na cara dele tinha um santo sudário, né? Tinha um sudário, que era o costume da época, né? Enrolava a cabeça, enrolava... Ele estava preso. E Jesus faz o quê? Será que o cara que teve poder de levantar Lázaro, de ressuscitar Lázaro, não tinha poder para soltar aquelas ataduras? Com certeza. Mas o que ele fez? Desata ele. A função é nossa. Eu entendi isso quando eu cheguei aqui. Que eu olhei a congregação e eu tinha convicção de que a igreja de Jesus, ela se enclausurar no templo, se ela se enclausurar nos costumes, cara, ela transforma o templo, o ambiente, o programa, os departamentos, os ministérios, ela transforma todas essas coisas em totens, ídolos. Pode perceber. E não é só daquele da Gonçalves Ledo, não. Porque quando eu cheguei aqui, no primeiro ano eu fiquei observando aquilo tudo. No segundo ano, nós fizemos, um dia a igreja, o pessoal chegou domingo de manhã, não tinha mais o altar, não tinha mais a mesa em memória, não tinha mais a cadeira do rei, do pastor sentado atrás do púlpito, não tinha. Porque era importante quebrar o ícone, era importante promover uma revolução arquitetônica para libertar a igreja do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista teológico. E aí é a criação de uma teologia. Quem fazia isso na época, quem tinha vamos dizer assim, um resquício que eu nem conhecia direito, eu nunca conheci uma igreja que tivesse essa pegada, mas era o Gene A. Getz, que tinha um livro, Getz, falando sobre essa questão dos dons da igreja fora do templo, né? Peter Wagner naquela época falava, mas era mais os movimentos de libertação, né? A igreja, Paul Yong-Cho falando da igreja, a igreja dos grupos familiares, né? Então era uma coisa da Coreia que eu nunca pude conceber direito. Mas aqui, qual era o nosso fenômeno? Né? 20 pessoas, 25 pessoas, 30 pessoas lacradas num auditório. E aí nós tivemos que fazer um processo de libertação para tirar as pessoas para um encontro com Deus fora do bendito ou maldito templo. Isso foi fazer teologia. Nós fizemos teologia juntos. Né? Então, é teologia sendo feita na prática, trazendo libertação
E vou dizer mais, depois fomos para o auditório do Metropolitan Hotel, depois fomos para a Palhoça, depois fomos para o 7 de setembro, e nós estamos aqui na tenda, certo? Mas tem gente que ainda não se desfez das ataduras de Lázaro lá atrás. O bicho ainda está amarrado, enquanto outros estão voando, né? Já nasce sem atadura, mas se você bobear, você cria as suas ataduras. Né? A pandemia está ensinando isso para a gente. Nós queremos voltar aos nossos ícones, nossos totens teológicos pré-pandemia. Mas não dá mais. É daqui para frente. É novidade. É diferente. E assim vai. Então, a teologia pode ser construída nessa praxis. Pastor, então o senhor chegou ali naquela igreja do Tucuruvi, e da mesma forma, quando o senhor chegou aqui, existia um status quo, que o senhor foi lá e mudou, vamos dizer assim. Então, eu posso dizer que nós podemos criar teologia hoje? Foi uma criação de teologia, então? Assim? Então, interessante, né? Se tudo que eu fiz embasado no que está escrito na Bíblia. Não foi nada da minha cabeça. Mas eu estava batendo na correta interpretação da palavra de Deus e na coragem de se viver a proposta da igreja neotestamentária. A partir daí, você cria uma teologia. Certo? Então, quando eu vi ao meu redor que os pentecostais estavam fazendo descer fogo do céu e que eu sabia biblicamente que o Espírito Santo estava em cada um de nós e não apenas em mim, então, a partir daquele momento, eu provoquei com Jesus, né, e me submetendo a ele, fiz com que a igreja tivesse acesso a 1 Coríntios 12, 13 e 14, ao estudo do livro de Atos, e eu fiquei só esperando o que o Espírito ia fazer. Você não cria propositadamente, mas você propicia um ambiente para que a teologia surja. Então, no momento que as pessoas olhavam umas para as outras e diziam, eu tenho pelo menos um dom, o Espírito está em mim. E olha, cara, que coisa engraçada. É um dos distintivos batistas. O sacerdócio do crente é um distintivo teológico, doutrinário dos batistas, só que eles não praticam. Né? O sacerdócio do crente é um distintivo, mas é o pastor que consagrava a ceia, é o pastor que consagrava o menino, é o pastor que ora no começo e no final das reuniões. Né? Até hoje não tem isso. Quem vai orar? Não, o pastor está entre nós, ele vai orar. Pastor, é o pastor. Cara, por que isso? Tem aquela frase que diz assim, se o pastor está aqui, crente não ora, crente né? não ora, quem ora é o pastor. Quem ora é o pastor. Então, aí a teologia foi construída. A igreja, eu cheguei em 83. 4 anos depois, nós estávamos libertos daquele templo. Aquilo ali podia ser derrubado ao chão. Aliás, foi vendido, né? E para se tornar um depósito de farmácia. E o povo estava no meio da rua. Sabe para onde nós fomos? Para o Manibura. Céu aberto, louvor no campo, ao redor da fogueira. Ali, peregrinos nesse mundo. Olha a teologia sendo formatada. E Deus trazendo um Amarílio Fontinelli para colocar em canções a teologia que estava brotando das Escrituras. Então, é uma teologia que nos caracteriza, entende? Teologia que nos caracteriza. Então, nós fomos construindo essa teologia. Anos depois, eu entrei em contato com a rede ministerial e eu já estava 10 anos andando com isso. Como a história do Celebrando a Restauração, eu já estava há muito tempo dentro dos presídios e falando em restauração há muito tempo. Né? Mas a ferramenta chegou e nos ajudou. Até que a gente vem parar numa tenda, e aí é muito lindo, porque, para mim, a palavra teologia não deveria ser estudo de Deus, deveria ser encontro com Deus. Porque a teologia, ela pode ser estudada? Sim. Ela deve ser estudada? Sim. Nós devemos oferecer às pessoas os nossos resumos teológicos? Sim. E é o que nós estamos fazendo. Mas é importante as pessoas saberem que a teologia, ela se constrói no seu encontro com Deus. Não é o estudo de Deus. Assim como ninguém explica Deus, como diz a música do Preto no Branco, ninguém estuda Deus. Papo furado. Né? O pastor aqui praticamente já respondeu aqui a próxima pergunta, Euri, que era estudo, que é essa diferenciação entre estudo e encontro, né? Ele deu aí um pequeno espólio,
Pastor, e acerca dos teólogos de hoje? Existe? Quem são esses homens que estão aí hoje fazendo teologia, fazendo essa diferença no meio social? Então, se a definição de teologia é acadêmica, não existe nada de novo debaixo do sol. Certo? Eu estudei durante 3 anos, né? Tive o privilégio, Deus me deu o privilégio de estudar, de fazer meu mestrado e me submeter a homens de Deus da academia, doutores em teologia, homens piedosos que me faziam chorar em cima de livros grossos, enormes, né? Strong, uma teologia, dá para fazer, se tiver uns 10 daquele, dá para fazer uma casa. Cada livro era no tijolo. Cada livro era no tijolo, exatamente. Cara, o negócio é denso, o negócio é pesado, o negócio é forte. Então, eu quero dizer o seguinte, nos dias de hoje, nada de novo debaixo do sol. Todos esses caras estão surgindo agora com a teologia de fulano, a teologia de Beltrano, tudo baseado no que esses caras já fizeram. Houve um momento na história pós-iluminismo, isso, século XIX, que a construção da teologia clássica chegou, ao meu ver, no topo. Não dá mais para ir para canto nenhum. Como comentários, né? Você tem 2 ou 3 comentários clássicos que tudo que se faz hoje em termos de comentário, nada de novo debaixo do sol, são simplesmente devocionais de pessoas com muito boa vontade, tentando passar o seu mapa para outra pessoa, né? Então, nesse sentido, teologia congela nos clássicos teológicos, certo? Mas se você falar em teologia na praxis, na prática, na vida, teologia que não é estudo de Deus ou das coisas de Deus, mas é encontro com Deus, todos nós somos um teólogo, nesse sentido de que nós podemos promover um encontro com Deus pelo canal das Escrituras. Isso tem tudo a ver com a nossa metodologia, né? Que a gente fala aqui na Igreja do Mapa, né, pastor? Pronto, é o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Né? Quando você lê a palavra de Deus, o Eduardo falou sobre isso numa pregação sobre o Espírito Santo, né? Antes de abrir as Escrituras, né? Peça ao Espírito Santo para iluminar o seu entendimento. Efésios capítulo 1, acho que verso 19, fala sobre isso. Hoje ele não revela nada de novo, não tem revelação. As coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus nos revelou, não? Ou revelou para aqueles que o amam, e aí Paulo diz, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Paulo está falando ali da revelação Escritura. Acabou, amigo. A palavra revelação não cabe para nós hoje. Cabe iluminação espiritual para que enxerguemos a revelação divina, o mistério que está lá em 1 Timóteo 3,16. Então, como é que você pode ser um teólogo hoje? Mais do que estudando Deus, você pode ter um encontro com Ele muito pessoal. E aí, através do mapa, né? Você vai meditar na palavra e a pergunta, o que Deus está me dizendo? Cara, isso é teologia pura, é doutrina pura, é encontro puro e é revelação dada nas Escrituras e dado pela iluminação do Espírito a compreensão da revelação divina. E tudo que você ouve entra naquele quesito de 1 Tessalonicenses 5, né? Você examina todas as coisas, não despreza o que está sendo ensinado. A palavra profecia ali pode ser uma coisa nova, o profeta está falando, o profeta está ensinando, o profeta está exortando, mas o pastor está pregando, eu estou pregando lá, todo domingo, certo? As pessoas estão sentadas, me ouvindo. Então, aquilo ali tem que ser examinado, escrutinado, e aí sim, aplicado à sua vida. Por isso que você retém o que é bom e deixa de lado o que é ruim. E aí você pode estar fazendo teologia na prática, trazendo novos ensinos. Por isso que é tão importante o mapa e a partilha do mapa. Sim. Porque o que Deus falou com você não é necessariamente o que Deus falou comigo. Eu li texto diferente. E mesmo lendo o mesmo texto, o Espírito ilumina o meu coração e mostra coisa diferente. Então, Deus fala através da iluminação que você teve. Por isso que é importante,
Por isso que Jeremias capítulo 31 diz que ninguém vai precisar ensinar ninguém. Todos me conhecerão, do menor ao maior. Então, se todos me conhecerão, se há um testemunho do Espírito no meu coração, eu preciso mais de quê? Né? Então, a teologia vem como uma formulação, para eu não perder, né? Para eu não me desviar, não perder o rumo, a lógica, e é importante estudar. Eu lembrei de uma palavra do nosso querido Daniel de Matos, em um domingo aqui, quando ele falou sobre como você tem lido a Bíblia, com a pá ou com a enxada, né? Você tem lido ela com a pá, simplesmente para poder falar algo para outra pessoa, para poder disciplinar outra pessoa, jogando esse conteúdo para fora, ou não? Você tem trazido com enxada, trazido para você, né? Como você pode aplicar isso à sua vida? Euriano, você trouxe uma coisa muito importante aqui. Olha outro tótem que existe, que está ligado à questão da formulação teológica. Você coloca velhos convertidos num GR, ele não consegue falar na primeira pessoa do singular. Todo mundo, nós. Né? Porque nós, irmãos, as pessoas ficam mandando devocional para mim. Dizem, não mande não. Devocional do Zé Pedro, eu quero lá saber do devocional do Zé Pedro. Quero saber você, o que Deus lhe falou, o que você vai fazer a respeito. Seu testemunho vai me edificar. Então você pega crentes velhos, eles estão acostumados, aí sim, é a origem cartesiana, é a origem da academia, né? É a origem da teologia como matéria. Eu aprendo para passar. Então isso aí é matéria, é estudo, não é encontro. Quando eu traduzir para você o encontro que eu tive com alguém importante, imagina, né? Fórmula 1, Lewis Hamilton ganhou a Fórmula 1 aí em São Paulo, empunhou a bandeira do Brasil. Imagine se eu estivesse lá e tivesse a oportunidade, no meio da plateia, de ser pinçado para ir lá conhecer o Lewis Hamilton. Então, eu ia entrar lá, cara, eu precisava só trocar 2 palavras com ele e eu ia lhe traduzir o meu encontro. Eu não ia trazer para você uma Wikipédia do Lewis Hamilton. Eu não ia trazer para você uma descrição da biografia de Lewis Hamilton. Que besteira! Eu posso conhecer a biografia de Lewis Hamilton, mas é muito diferente quando eu tenho um encontro pessoal. Então, essa teologia que nós estamos tentando como igreja, e vocês são protagonistas nessa história, né? Com esse lindo Mais Bíblia Cast, é o que nós estamos fazendo, é transformando essa teologia em algo alcançável, que todo mundo pode experimentar. Não só traduzindo aquilo que é acadêmico para a linguagem mais simples, ou deixando que a linguagem mais rebuscada seja atingida por quem queira buscar, porque nós oferecemos isso também, mas, acima de tudo, estimulando as pessoas a terem o encontro. Como Jesus disse, vocês examinam as Escrituras porque vocês acham que nelas tem a vida eterna, e de verdade elas testificam de mim. E ele complementa depois, mas só que vocês fazem tudo isso, mas vocês não querem ter um encontro comigo para experimentar. Querem se achegar, né? Somos chamados para ser discípulos, né? Acho que às vezes confunde a gente ser chamado para ser aluno. Não, o discípulo ele anda com o mestre, né? Exatamente. O aluno ele tá, acho que é muito disso também do que a gente vem o que a escola é, né? Desde quando isso nunca mudou, assim, acho que continua da mesma forma. Eu vejo para minha filha lá a forma como é feito. Então você está ali só recebendo, mas o discípulo é diferente, né? Andar com o mestre, aprender dele, né? Inclusive ele diz isso, aprendam de mim, né? E assim, o que ela aprende com o professor é diferente do que ela aprende com você, né? Isso, exatamente. Vida na vida. Vida na vida. Vida na vida. Teologia na veia, na prática. Cara, tá muito bom Joel, aqui esse papo aqui, viu? Papo maravilhoso, mas assim como todos os outros, o tempo voa. Eu gostaria de continuar, mas não tem tempo, Euri. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Esse podcast foi maravilhoso. Mais um Mais Bíblia Cast. Você aí que nos acompanhou, pode compartilhar aí nas redes sociais, compartilha aí no seu grupo de relacionamento com seus amigos. Se você perdeu algum que já passou, basta ir lá no YouTube, tem lá, ou então no Deezer, Spotify também está disponível em áudio. Você pode escutar, você pode ver quando quiser.
onde quiser. Semana que vem a gente está aqui de novo, tem mais conteúdo aqui, tem mais podcast, tem mais ao redor da mesa, né? Esse bate-papo ao redor da mesa. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por todos que estão aqui. Até a próxima. Até mais.